Do Senhor, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. Hoje nós começamos num horário um pouquinho diferente, né? Mas amanhã nós retomamos aí o nosso horário na parte da manhã. Gente, eu gosto desse horário, né, da manhã, para começar o dia fazendo uma reflexão, porque parece que o nosso dia rende, o nosso dia é outro quando a gente já acorda e já se deleita, né, na palavra do Senhor. E isso é maravilhoso. Quantas vezes eu negligenciei esse tempo com o Senhor e acabei tomando atitudes que me atrapalharam depois. E aí depois o Espírito Santo me lembrou: você não meditou em nenhum versículo, em nada, nada. E aí a gente acaba que toma atitudes pensando só na gente mesmo e não lembra, né? Porque a gente nem tem o que lembrar, porque a gente não se deleitou na palavra do Senhor. Mas hoje eu tive um compromisso, inclusive até me desculpa aí a correria, gente, tô acabada, capenga hoje, um calor, mas já cheguei e falei, não, vou abrir aqui a live, porque isso é importante finalizar, né? A gente precisa finalizar as coisas que a gente veio falando semana passada. E semana passada nós falamos o quê? Sobre cada um dos gomos do fruto do Espírito, né? Nós falamos ali sobre cada um deles e hoje eu quero trazer para vocês aonde está escrito isso, né? Quero trazer para vocês, quem puder, eu peço que abra no livro dos Gálatas, quem puder, já abre aí comigo no livro dos Gálatas 5. E eu vou ler para vocês os 5 a partir... Eu vou ler para vocês do 5 a partir do 15. Vamos lá? Vai ser uma leitura um pouquinho extensa, mas vai valer a pena a gente estudar isso aqui, porque semana passada a gente veio tão mastigadinho, item por item. Então a gente vai fechar isso aqui para que fique cravado no nosso coração o que o Espírito Santo quer nos instruir, o que ele precisa nos instruir, porque às vezes é necessário que a gente rompa, que a gente pule de fase, para que ele consiga nos fazer viver aquilo que ele tem para as nossas vidas. Amém? Vamos ler. Eu vou ler o 16. 5:16. Isto vos digo: andeis no Espírito e não satisfareis ao desejo da carne, porque os desejos da carne se opõem ao do Espírito, e os do Espírito contra os da carne, pois opõem-se um ao outro, a fim de que não consigais fazer o que quereis. Porém, se deixardes que o Espírito vos guie, já não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são manifestas, e aqui estão: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, rivalidade, ira, porfia, rebeliões, heresias, invejas, homicídios, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Ainda tem mais coisas. A respeito dessas coisas vos falo, como já vos falei outrora, que os que praticam tais coisas não hão de herdar o reino dos céus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, brandura, temperança. Contra essas coisas não há lei. Pois aqueles que são de Cristo já crucificaram a carne com as paixões e as concupiscências. Se vivermos pelo Espírito, andaremos também no Espírito. A gente pode ver aqui que os frutos da carne são muitos e ainda fala que tem mais, né? São muitos e ainda tem mais. Mas o fruto do Espírito é um só, com uma essência. Com uma essência. É um fruto só com uma essência. Qual que é a essência? Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, brandura e temperança.
Tem outras traduções que tem uma palavra ou outra diferente, mas a essência é a mesma. E aqui o Senhor, ele falou muito comigo sobre isso, né? Aqui a gente vê que as obras são da carne. As obras são da carne, não são obras das trevas. Eu vou fazer uma oração antes de começar a falar aqui tudo que o Senhor tem para esse tempo, porque é importante, porque eu entendo que tem muitas coisas que aqui vão ser esclarecidas e que o mal não quer que a gente tenha as escamas dos nossos olhos abertas. Porque uma vez que a gente vive com os olhos vendados e tudo parece estar muito bem, é essa ilusão que o inimigo ele faz para que a gente não rompa. E a gente cai todos os dias nisso. A gente não entende que a gente tem que ter os nossos olhos abertos. E eu creio que agora vai ter pessoas com olhares espirituais se abrindo para o que Deus tem nessa palavra. Senhor, aqui está a tua palavra, Pai. Aqui está, Pai, os versículos que o Senhor tem falado comigo todos esses dias. E eu creio, Pai. Eu creio que haverá um romper de pessoas que estão vendo agora e que vão ver, Senhor, ainda esse vídeo, Pai. Eu creio, Senhor, que haverá um destravar, uma mente renovada, Pai, através da tua palavra, Senhor. Por isso, Pai, eu te peço que agora o Senhor tire todo impedimento. Acalma, Senhor, esse ambiente que essa pessoa está agora e que ela consiga apenas se concentrar na verdade que vai ser dita a partir de agora, em nome de Jesus. Aliás, na verdade que já foi dita através da tua palavra, e agora só vou, Senhor, aqui explanar mais algumas coisas, em nome de Jesus. Amém. Porque a palavra é dele. Amém? Eu de mim não tenho nada, nada. Mas a palavra é dele. Quando ele fala, ele pode falar coisas que todo mundo fala. Mas quando ele fala é diferente. A gente fala, nossa, realmente, por que eu não vi isso antes? Quando ele fala é diferente. Quando ele fala, a gente até se enxerga diferente. Ele tem um jeito todo especial de falar com a gente. Amém? E aqui, o que o Senhor ele falou comigo? Aqui você pode ver, ora, as obras da carne. Não são obras das trevas, são obras da carne. Sabe o que acontece? Tem muitas pessoas colocando na conta do diabo, na conta do mal, aquilo que é responsabilidade minha e sua de arcar. As obras são da carne, as obras não são do mal. As obras são minhas, não são do meu inimigo. Meu inimigo, ele vai estar rindo porque ele já nem vai ter mais tanto trabalho, porque eu já me dou a ira, eu já não tenho domínio próprio, eu não tenho bondade, eu não tenho paz. Então, assim, ele não precisa fazer mais nada, eu mesmo já estou fazendo o serviço que é dele. As obras são da carne. As obras das trevas é muito fácil. Ai, não é fácil não, Maiara. Você já passou a luta espiritual? Já. É muito fácil. É muito fácil. O nome de Jesus não é nem pelas suas obras. É o nome, a autoridade que há no nome de Jesus. E o inferno, ele tem que obedecer. Ele tem que obedecer. Vocês não estão entendendo a autoridade que tem no nome de Jesus. Então, quando é algo maligno e espiritual, o nome de Jesus basta. O sacrifício que ele fez na cruz por nós basta. Agora, quando a obra é da carne, é um processo. E é aí que a gente não quer ser tratado. A gente não quer ser levado nesse processo. A gente acha que o Espírito Santo tem que vir. Ai, aceitei Jesus. Ai, Espírito Santo, plim, sou uma nova pessoa. Saia longa até o pé, cabelo nada contra, né? Cada um aí no seu... Mas estou falando, a gente acha que o crente tem um estereótipo e tá muito lindo. E acabou. Já é crente. O homem coloca um terno, uma gravata, pronto, é crente. É nada. É nada, porque se não tiver a temperança, a brandura, a paciência, a paz, a bondade, não tem. Não tem como você falar, você pode ir na igreja de segunda a segunda, você pode morar na igreja, dormir na igreja, se você não tiver os frutos do Espírito.
se você não tiver os frutos do Espírito, você ainda está vivendo debaixo de uma lei. Porque aqui está escrito que contra essas coisas já não há lei. Porque eu entendo que aquilo que o Senhor colocou em mim é maior. É maior que toda a lei. Até aqui, se você ler, eu recomendo vocês lerem aqui Gálatas 5 inteiro. Se você ver, ele vai falar anteriormente, que toda a lei dos profetas foi baseado em amar o teu Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, toda a lei dos profetas está baseado num dos gomos do fruto do Espírito, que é o amor. E como eu já falei anteriormente para vocês semana passada, é o amor ágape, é o amor sacrificial, é o amor que ama sem esperar nada em troca. Uma mãe que amamenta um filho, ela não espera um retorno de um bebê, porque ele nem pode oferecer nada para ela. Ela só amamenta. Sabe, um pai que se desdobra para a criação de um filho, ele não espera que esse filho dê retorno para ele, porque aliás, o bebê não pode dar um retorno nem que se ele esperasse. Esse é o amor que o Senhor espera que nós tenhamos pelo nosso irmão. Amor ágape, amor sacrificial. E toda a lei dos profetas está baseada nesse amor. Então, quando eu entendo que para eu viver isso aqui, eu tenho que me deixar ser passada por um processo, eu tenho que me deixar ser levada pelo Espírito, às vezes, para um deserto, como Jesus foi. Gente, você acha que Jesus estava ali feliz? 40 dias no deserto, 40 dias de fome, porque a palavra diz que ele teve sede. Ou seja, ele teve fome e sede. Ele teve fome. A palavra diz que ele teve fome. Você acha que ele estava feliz sem comer nada? Você acha que ele estava feliz ali sozinho, isolado? Não. Ele estava matando a carne dele, falando que se cumpra em mim esse propósito. Pai, eu estou aqui diante de ti e aceito viver o teu propósito. Eu aceito. Gente, Jesus, ele poderia, cada hora que esses discípulos faziam uma coisa errada, ele poderia se irar. Ele poderia falar, eu já não falei 1000 vezes para vocês isso, aquilo e aquilo outro. E o Senhor Jesus, ele é o exemplo maior que a gente pode ter de domínio próprio, de fruto do Espírito, de tudo mais que contempla o fruto. É o Senhor Jesus. Se a nossa vida cristã não estiver baseada nele, não adianta. Não adianta eu achar que eu estou fazendo algo certo da maneira errada. Não vai adiantar. Eu tenho que me deixar passar por esse processo. Eu tenho que me deixar ser lapidada pelo Espírito Santo. A gente olha para a vida de Moisés. Moisés, a palavra fala que ele era o homem mais manso da face da terra. Como eu já falei para vocês semana passada, eu usei o exemplo de Moisés, né? Sobre a mansidão. Só que nem sempre Moisés foi assim. Nem sempre Moisés foi essa paz e amor. Que o povo estava lá falando um monte e Moisés estava tudo bem. Não. Moisés matou um cara só porque ouviu ele falando, porque viu ele maltratando lá o povo. Moisés não poderia ter feito o que ele fez na posição que ele estava. Ele não poderia. E ele fez por quê? Porque ele se irou. A palavra fala pra gente irar e não pecar. Ele, além de irar, ele pecou, ele matou. Então, assim, Moisés não era essa mansidão toda. Ele se deixou. Ele se permitiu viver. Pedro, eu sempre vou usar o exemplo de Pedro. Vocês vão me ver aqui, se Deus quiser aí, né, todos os dias da semana até o final do ano. E eu sempre vou falar muito de Pedro, porque Pedro, o Senhor já falou muito comigo através de Pedro. Que exemplo que Pedro nos traz, né? Pedro era um cara que estourado, sanguíneo, sabe? Sem papas na língua. Você pode ver que todas as vezes que eles estão reunidos, Pedro sempre é o primeiro a levantar a voz, ele sempre fala primeiro, ele tem essa predominância de liderança, né? E às vezes alguém que está muito exposto, ele acaba, né, que caindo nesses laços de se estourar muito rápido. E Pedro, ele era dado a isso, né? Mas você vê depois Pedro falando que é para você se vestir de mansidão.
Cara, que lindo. Porque isso não nasceu dele, ele se permitiu passar pelo processo. Não é uma obra aqui que depende somente do Espírito Santo. É diferente do dom. O dom eu peço e o Senhor de livre e bom grado ele dá, ele concede. Ele concede o dom de sabedoria, ele concede o dom de profecia, ele concede. Faz um propósito com o Senhor e se tiver alinhado com o seu propósito, ele vai te dar. É diferente do dom. É diferente do dom. Isso aqui é força de vontade, é perseverança, é persistência, é renúncia. Eu renuncio à minha razão, eu renuncio à minha carne, eu renuncio até aquilo que eu acho como certo, eu renuncio ao meu julgamento, eu renuncio até o meu rancor, porque eu preciso amar o meu inimigo, porque se eu amar aqueles que me amam, que mérito tem nisso? Assim diz o Senhor Jesus. Não tem mérito nenhum você amar quem te ama. Então isso aqui é renúncia. Isso aqui é renúncia. É o Espírito alinhado com você. E te digo mais, a parte dele já está pronta. Mais tem você a fazer para ter isso aqui do que ele. Quem no momento de ira não grita, não se estressa, fala até coisa que não deve. Quem que não odeia o inimigo, que fala, meu Deus, quero matar fulano, que ódio. E não expressa amor e misericórdia, assim como você tem, como se fosse você que tivesse tido aquela atitude, né? Então isso aqui tem muito mais a ver com você do que com o Espírito Santo. Isso aqui requer perseverança. É todos os dias. É todos os dias. Ai, eu errei hoje. Tá bom, recomeça, não se dá por vencido. Eu faltou paz, eu não tenho paz porque eu tô muito angustiado. Tá bom, eu vou tentar mais uma vez. Eu não vou me deixar ser vencido pela minha carne. Obras da carne não são obras das trevas. Demônio a gente expulsa, caráter a gente trata. Sabe o que acontece? Tem muita gente querendo expulsar demônio quando é falta de posicionamento, quando é falta de vergonha na cara, quando é falta de falar, não, eu preciso ser uma pessoa melhor, quanto cidadão, quanto esposa, quanto esposo, quanto funcionário, eu preciso ser melhor. Porque isso aqui tem a ver com caráter, nascido do Espírito. Porque o caráter nascido do Espírito, ele não fica igual barata tonta, rodeando as coisas. O caráter nascido do Espírito, ele tem foco, objetividade. Ele sabe o que quer, para onde vai, o que faz. E aí, alguém pode falar, ai, fulano é trouxa. Não responde, não faz nada lá, bobão. Bobão? No reino dos céus tá lá, angariando tesouros. Porque se posicionou na terra. E muitas vezes quando a gente se posiciona na terra, os da terra não vão reconhecer, mas o céu é testemunha das renúncias que fazemos diariamente. Não tenha medo das renúncias. Como eu já disse semana passada, o Senhor não fica devendo em nada, para ninguém. Quando você renuncia a algo por amor dele, ele tem recompensas, porque aquele que busca o Pai em secreto, ele recompensa em público. Eu vou ler mais um versículo aqui, porque eu achei isso aqui extraordinário. Salmos 1. Mas o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E ele será como árvore plantada junto aos rios de água, que produz seu fruto em sua estação. Suas folhas também não murcham, e tudo aquilo que ele faz prosperará. Aqui tá falando, né, da árvore plantada junto ao ribeiro. A árvore junto ao ribeiro, ela tem fontes de água viva, ela tem nutrientes para o seu solo e ela dá fruto na sua estação. E tudo, sabe o que é tudo? O Senhor tá falando, tudo que você fizer vai prosperar, tudo. Você pensou? Prospera. Você fez? Vai prosperar.
Porque você está plantado junto ao ribeiro. Você decidiu estar nessa boa terra. Você decidiu não se corromper. Você decidiu. É uma escolha. O fruto do Espírito. Crava isso no seu coração, que se você gravar isso, você consegue lutar contra a sua carne. O fruto do Espírito é uma escolha. É uma decisão. Eu decido todos os dias ser gentil. Eu decido todos os dias ter paz. Eu decido todos os dias ter um ânimo alongado para não me irar. Eu decido todos os dias ser manso. Eu decido todos os dias amar. O fruto do Espírito é uma decisão que eu tenho que tomar na carne para que o Espírito gere em mim. Para de colocar na conta do diabo aquilo que é eu, que é você que fazemos. Tem muitas coisas que sim, é ele que faz. Mas tem muitas coisas que o Senhor está falando. É você mesmo que se enfia nisso aí. Que sua língua, você não controla ela. É você mesmo que se enfia nisso aí. Que sua falta de amor só te coloca em julgamento. É você mesmo que está se enfiando nessas coisas. Amém? É uma palavra assim de confronto. Mas é algo que se a gente entender, a gente rompe. A gente vive coisas que a gente não imaginava viver. Como eu disse pra vocês, né? O Senhor, ele vem me tratando já tem bem uns 2 anos com o amor. Ele vem falando comigo sobre a essência do amor, né? E o amor ágape, porque amor, amar o próximo é fácil, como ele mesmo diz, né? E não é fácil, gente. Não é fácil ser deixado. Mas não existe. A gente gosta muito, né, da essência da unção. Mas não existe dons. Não existe movimento, se não tiver o fruto. Até existe, mas não permanece. E o Senhor, ele fala, né, que os nossos frutos sejam permanentes. Para ele ser permanente, eu tenho que permanentemente estar plantado junto ao ribeiro. Ou seja, no jardim do Senhor, no secreto com ele. É todos os dias. É escolha, é decisão. Não viva mais como quem fala assim, isso aqui eu não dou conta não, porque isso daqui é ataque espiritual. Saiba identificar o que é ataque espiritual e o que é você. Saiba identificar a sua carne. Porque a palavra é muito clara. A sua luta não é contra a carne e sangue, é contra potestades. Mas o que se opõe ao Espírito Santo é a sua carne. Como está escrito em Gálatas. O que se opõe às vontades. Sabe o que acontece? A gente lê e lê mal, a gente lê errado, por isso a gente não entende e não consegue colocar em prática na nossa vida. A minha luta é contra principados e potestades. Agora, o que se opõe às vontades do Espírito Santo é a minha carne. O que se opõe ao que Deus quer para mim mesmo sou eu mesmo. O meu maior inimigo é eu mesmo. Eu tenho que vencer ele todos os dias. Eu tenho que falar, velho homem, morre aí. Eu tenho que te matar mais uma vez para poder prosseguir na vontade plena que o Senhor tem para mim. Amém? Senhor, essa foi a tua palavra, Pai, aquilo que o Senhor colocou no meu coração. E eu agradeço, Pai, por essa verdade que o Senhor destravou na minha vida. Porque muitas vezes eu mesma colocava na conta, Pai, do mundo espiritual maligno, coisas que era eu e coisas que ainda sou eu que faço. Pai, me perdoa e me ajuda, Senhor, porque eu quero nascer do Espírito. Eu já não quero, Pai, viver como quem não sabe da verdade, como quem não entende e não conhece a verdade, porque eu sei a verdade. E a partir de agora, os meus irmãos que estão ouvindo e que vão ouvir também sabem da verdade, que eles são responsáveis por fazer frutificar esse fruto nascido do Espírito. Eles também sabem da verdade. Pai, por isso eu te peço, Senhor, ministra no coração deles e ajuda nesse rompimento. Que essa venha a ser uma semana diferente.
uma segunda-feira profética, onde nós colocamos o nosso eu, as nossas vontades, a nossa carnalidade e todas as obras da carne, como aqui estão descritas, são muitas. A carne é muito frutífera. A carne, ela tem muitos frutos. Mas hoje, Pai, nós decidimos renunciar todos os tantos de fruto que a nossa carne pode produzir e produzir um único fruto do Espírito em nós, em nome de Jesus. Amém. Gente, amanhã eu vou abrir às 7h40, 20 para as 8, no mesmo horário. Já quero pedir perdão novamente por hoje. Eu realmente tive um compromisso, não consegui fazer no horário. E às 14 horas que eu iria entrar às 14, eu cheguei às 14, não consegui. Tive que ainda, fazer algumas coisinhas para conseguir ter esse momento aqui com vocês. Já quero pedir perdão, tá? E amanhã o nosso encontro e a gente vai estar falando sobre o que o Senhor colocar no meu coração, e eu creio que vai ser bênção para as nossas vidas, assim como tem sido para a minha vida. Pega essa verdade, coloca ela, crava ela no seu coração. É minha responsabilidade gerar o fruto do Espírito. A parte dele já está feita. É decisão, é escolha, é renúncia, é posicionamento. Amém? Em nome de Jesus, uma ótima tarde para todos. Tchau, tchau.